O Teatro Aurora, localizado no coração de uma pequena cidade chamada Vila Dourada, era um monumento histórico envolto em mistério. Abandonado há mais de 50 anos após um incêndio trágico, suas portas de madeira escura haviam se tornado apenas uma lembrança do passado. Até que numa manhã inesperada, um grande cartaz apareceu na fachada do teatro. Grande reabertura, espetáculos inesquecíveis. Venha e se surpreenda. Pedro, um jovem jornalista da Gazeta Dourada, foi o primeiro a notar o anúncio. Curioso por natureza e sempre em busca de histórias incomuns, ele decidiu investigar. O teatro era conhecido por lendas locais que falavam de vozes ouvidas à noite e luzes misteriosas vindas de suas janelas quebradas. Para os moradores mais velhos, o Aurora carregava uma energia sombria. Para Pedro, era uma oportunidade de ouro para escrever um artigo memorável. Na noite de reabertura, uma multidão se reuniu na entrada. Pessoas de todas as idades estavam curiosas para testemunhar o espetáculo prometido. O letreiro do teatro brilhava intensamente e o som de uma música nostálgica ecoava pelas ruas próximas. Pedro, com seu caderno de anotações em mãos, estava entre os primeiros da fila. Assim que as portas se abriram, uma anfitriã elegante, vestida com um longo vestido preto e um sorriso misterioso, deu boas-vindas aos convidados. Sejam bem-vindos ao Teatro Aurora. Hoje, vocês farão parte de algo único, ela disse com uma voz suave, mas perturbadora. O interior do teatro era deslumbrante, apesar de suas marcas do tempo. Lustres dourados pendiam do teto e as cortinas de veludo vermelho pareciam recém-lavadas. Pedro notou algo peculiar. Não havia outros funcionários além da anfitriã. Ela parecia fazer tudo sozinha, conduzindo os espectadores aos seus lugares e ajustando os últimos detalhes. A peça começou com um silêncio absoluto. O palco escureceu e, lentamente, os atores surgiram, vestidos em trajes antigos, como se tivessem saído de outra época. Suas performances eram extraordinárias, quase sobrenaturais. O público ficou hipnotizado. Mas Pedro sentiu algo estranho. Ele percebeu que os olhos dos atores não refletiam emoção alguma, como se fossem vazios, mortos. E ao fim do espetáculo, quando as luzes se apagaram e acenderam novamente, ele notou: 3 cadeiras estavam vazias. Os espectadores que ali estavam haviam desaparecido sem deixar vestígios. Algo estava terrivelmente errado no Teatro Aurora. Na manhã seguinte à reabertura do Teatro Aurora, a cidade inteira comentava sobre o espetáculo. Inesquecível era a palavra mais ouvida. Entretanto, algumas pessoas notaram algo estranho. Os 3 espectadores desaparecidos. Entre eles estava Mariana, uma jovem estudante, e o casal de idosos Sr. Joaquim e Dona Lúcia. Ninguém parecia ter respostas. Pedro, sentado na redação da Gazeta Dourada, revisava suas anotações da noite anterior. As performances haviam sido impecáveis, mas algo o incomodava profundamente. Os olhos dos atores. Ele folheava os relatos históricos do teatro, tentando encontrar pistas. Em um antigo arquivo, encontrou uma manchete de 50 anos atrás. Incêndio misterioso destrói Teatro Aurora. Nenhum corpo encontrado. O artigo narrava como o incêndio havia começado durante uma apresentação de gala. Diziam que todos os artistas e funcionários estavam presentes naquela noite, mas nenhuma vítima foi encontrada entre os escombros. A polícia concluiu que o caso era um mistério sem solução. Pedro sentiu um arrepio. Poderiam aqueles atores ser as almas perdidas daquele desastre? Determinado a desvendar a verdade, ele decidiu visitar o teatro à noite, quando estivesse vazio. Pouco antes da meia-noite, com uma lanterna e seu caderno de anotações, Pedro adentrou o edifício pela porta lateral, que curiosamente estava destrancada. O teatro estava mergulhado em uma escuridão pesada, com um silêncio que parecia respirar. No palco, os trajes dos atores estavam cuidadosamente pendurados, como se aguardassem para serem usados novamente. Pedro se aproximou, mas sentiu uma corrente de ar frio passar por ele.
seguida de um som sutil, como sussurros. Ele apontou a lanterna em direção às cadeiras, mas tudo parecia normal. Mesmo assim, ele sentia que não estava sozinho. Enquanto explorava os bastidores, encontrou um antigo diário empoeirado. A capa de couro desgastada tinha as iniciais LM. Ao abrir, leu o seguinte trecho: "Estamos presos aqui. Cada novo espetáculo nos dá esperança, mas também nos faz prisioneiros de algo maior. Apenas com novos integrantes poderemos descansar." Antes que pudesse processar o significado dessas palavras, Pedro ouviu passos lentos atrás de si. Ele girou rapidamente, mas não havia ninguém, ou quase ninguém. No canto do corredor, ele viu uma silhueta imóvel, vestida em trajes de época. Pedro congelou. A figura levantou o rosto e, com olhos vazios e fixos, murmurou: "Você será o próximo?" O som de portas batendo ecoou pelo teatro, e Pedro soube que havia despertado algo que não deveria. Pedro correu pelos corredores do Teatro Aurora, com o coração acelerado e a respiração ofegante. As portas pareciam mudar de lugar, como se o prédio estivesse vivo. Ao tentar voltar para o saguão principal, a silhueta que havia visto antes surgia em seu caminho, sempre imóvel, mas cada vez mais próxima. Finalmente ele encontrou um pequeno cômodo e entrou, trancando a porta atrás de si. O ambiente era um antigo camarim, com espelhos rachados e móveis cobertos de poeira. Pedro se apoiou contra a porta, tentando ouvir se alguém o seguia. Mas o que ouviu foi muito pior. Um coro de vozes sussurrantes vindo dos espelhos. "Ajude-nos. Eles não nos deixam partir." Pedro olhou para os espelhos que agora refletiam figuras estranhas. Não eram apenas os atores que ele havia visto na peça na noite anterior, mas também outros rostos. Pessoas de diferentes épocas, como se fossem prisioneiros de décadas passadas. Uma das figuras falou mais claramente: "O diretor nos mantém aqui. Ele nos usa para alimentar o teatro, para manter sua alma viva. E agora ele quer você." Pedro começou a sentir o desespero crescendo em seu peito. Quem era esse diretor? Seria ele responsável pelo desaparecimento das pessoas que assistiam às peças? Antes que pudesse fazer mais perguntas, ouviu uma risada baixa e cortante ecoar pelo camarim. O espelho no centro da sala começou a se rachar e uma figura surgiu, atravessando o vidro como se fosse água. Era um homem alto, com um terno impecável, mas com olhos negros e vazios. Ele tinha uma presença esmagadora que fazia o ar parecer mais pesado. "Bem-vindo, Pedro", disse o homem com um sorriso frio. "É raro termos jornalistas curiosos por aqui. Talvez você seja exatamente o que precisamos para o próximo ato." Pedro recuou, segurando o diário que encontrara. "Quem é você? O que está acontecendo neste lugar?" "Sou o diretor do Teatro Aurora", respondeu ele calmamente. "E este teatro é muito mais do que um simples prédio. É um portal, alimenta-se de almas para continuar existindo. Cada espetáculo precisa de novos atores. E, ocasionalmente, de alguém com sua curiosidade." De repente, o diretor estendeu a mão e Pedro sentiu uma força invisível puxá-lo para mais perto. Ele tentou resistir, mas era como lutar contra um vento avassalador. Antes de ser sugado por completo, Pedro gritou: "Eu vou expor isso! Vou contar ao mundo!" O diretor apenas sorriu. "Não se preocupe, Pedro. Aqui todos têm seu papel e o seu ainda está sendo escrito." Com um gesto, o diretor desapareceu e Pedro caiu no chão do saguão principal. Ele não sabia como havia saído, mas uma coisa era clara: se quisesse sobreviver, precisaria entender os segredos do Teatro Aurora antes que fosse tarde demais. Pedro despertou no chão frio do saguão principal do Teatro Aurora. O lugar estava vazio e envolto em uma penumbra inquietante, como se o tempo ali tivesse parado. O diário de couro que ele encontrara continuava firme em suas mãos, como um relicário sombrio. Ainda atordoado com o encontro com o diretor, ele sabia que precisava sair dali imediatamente. Porém,
As portas estavam trancadas e o teatro parecia se moldar ao redor dele, criando um labirinto impossível. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, ouviu novamente os sussurros, mas agora eles soavam mais desesperados, quase como um aviso. Os espelhos nas paredes refletiam algo que Pedro não queria encarar, a si mesmo vestido como um dos atores da peça da noite anterior. Seus olhos nos reflexos estavam vazios, sem vida, exatamente como os dos artistas no palco. Ele virou o rosto para não olhar, mas os sussurros persistiram. O diário. Ele tem as respostas. Leia, antes que seja tarde. Pedro abriu novamente o diário. As páginas estavam repletas de letras irregulares, escritas por diferentes mãos ao longo do tempo. Um trecho chamou sua atenção. O diretor é a chave. Ele mantém nossas almas aqui, alimentando o teatro com energia vital. Só há uma maneira de detê-lo: quebrar o ciclo. Queime o diário e destrua o palco. Apenas então o teatro cairá. A ideia parecia absurda e perigosa, mas Pedro não tinha outra escolha. Ele começou a procurar uma saída ou algo que pudesse usar para realizar o plano. Cada passo pelo teatro parecia mais denso, como se estivesse sendo observado. A música que ouvira na noite anterior voltou a ecoar pelos corredores, agora mais melancólica, quase uma lamentação. No palco principal, Pedro encontrou uma caixa de fósforos deixada estrategicamente sobre um banco. Ele sabia que era arriscado, mas estava determinado. Subiu ao palco, abriu o diário e acendeu o fósforo. Porém, antes que pudesse colocá-lo sobre as páginas, o diretor apareceu mais uma vez, emergindo da escuridão como uma sombra sólida. "Você acha que pode me derrotar com fogo?" perguntou o diretor, com um sorriso carregado de desprezo. Ele deu um passo à frente e o palco ao redor começou a se transformar, com chamas ilusórias dançando ao seu redor. "Esse teatro é eterno, ele é meu e agora você também será." Pedro gritou. "Eu vou acabar com isso, mesmo que seja a última coisa que eu faça." Com toda a coragem que conseguiu reunir, ele riscou mais fósforos e os atirou sobre o palco. As chamas começaram a consumir a madeira, mas o teatro não reagiu como Pedro esperava. Em vez de ruir, parecia resistir, como se estivesse lutando para sobreviver. Enquanto o fogo aumentava, as figuras dos espelhos começaram a surgir ao redor, algumas estendendo as mãos para ajudar Pedro, outras parecendo querer puxá-lo para a escuridão. Ele percebeu que não estava apenas lutando contra o teatro, mas contra o próprio ciclo de almas aprisionadas. O diretor avançou, tentando deter Pedro, mas uma das figuras no espelho gritou: "Concentre-se no diário, ele é o coração disso tudo." Pedro, sem hesitar, lançou o diário diretamente nas chamas. Uma explosão de luz tomou conta do palco, e o grito furioso do diretor ecoou como um trovão, enquanto ele desaparecia em meio à fumaça. O teatro começou a tremer violentamente. Pedro soube que tinha pouco tempo para escapar, mas as portas continuavam fechadas. As vozes nos espelhos agora gritavam em uníssono: "Corra! Ele está enfraquecido, mas ainda tem poder!" Sem saber como, Pedro encontrou um corredor que levava à saída. Ele correu como nunca, enquanto o teatro parecia desmoronar ao seu redor. Quando finalmente atravessou as portas principais, sentiu o ar fresco da noite e caiu de joelhos na calçada, exausto e abalado. Atrás dele, o Teatro Aurora estava envolto em chamas reais desta vez. Mas em vez de cinzas, Pedro viu as silhuetas de dezenas de figuras se dissipando na luz da lua, como se finalmente estivessem livres. Apesar da vitória, ele sabia que aquilo ainda não havia terminado. O Teatro Aurora era mais do que um edifício. Ele carregava algo antigo e maligno, algo que talvez não pudesse ser destruído tão facilmente. Pedro olhou para as ruínas do Teatro Aurora, agora consumidas pelas chamas. As figuras que ele vira desaparecer pareciam carregadas de alívio, como se finalmente tivessem encontrado paz. Ele esperava que aquilo significasse o fim. Mas o silêncio que se seguiu não trouxe consolo. Algo estava errado.
Ele retornou à redação da Gazeta Dourada, ainda tremendo com os eventos daquela noite. Sentado em sua mesa, começou a anotar tudo o que havia vivenciado, mas suas mãos mal conseguiam segurar a caneta. Quando terminou, percebeu que o relógio marcava 3h da manhã, mas o ambiente ao seu redor parecia estranhamente imóvel, como se o tempo não estivesse passando. Foi então que ouviu novamente os sussurros, mas desta vez mais fracos, quase como um eco. Eles vinham de dentro da própria redação. Pedro levantou-se, seu corpo em alerta. Caminhou até o corredor principal, onde avistou um espelho antigo pendurado na parede, que jamais havia notado antes. No reflexo, viu algo aterrorizante. O teatro estava inteiro novamente, como se jamais tivesse sido destruído. No centro do palco, o diretor estava de pé, com um sorriso vitorioso no rosto. Ele não parecia ferido, apenas mais determinado. Você queimou o diário, Pedro. Fez exatamente o que eu queria. O jornalista sentiu o sangue gelar. As palavras do diretor ecoavam em sua mente. O diário não era minha fraqueza. Era meu vínculo com este mundo. Agora, sem ele, sou livre para recriar o teatro onde quiser. Você não o destruiu, apenas o espalhou. Pedro tentou afastar o espelho, mas ele parecia preso à parede. Os olhos do diretor brilhavam no reflexo, enquanto ele continuava. O Teatro Aurora não é um lugar, Pedro, é uma ideia, um ciclo que se alimenta de almas curiosas e ambiciosas como a sua. Enquanto houver pessoas como você, ele sempre voltará. Pedro recuou, mas não conseguiu desviar o olhar do espelho. As luzes da redação começaram a piscar, e ele percebeu que não estava mais sozinho. No canto da sala, figuras indistintas surgiam das sombras, as mesmas que ele havia visto no teatro. Porém, agora, seus olhares não eram de pedido de ajuda, mas de julgamento. Desesperado, Pedro tentou gritar, mas sua voz não saía. Ele sentiu uma força invisível puxá-lo em direção ao espelho, como se estivesse sendo sugado para dentro dele. Antes que pudesse reagir, a sala ao seu redor desapareceu, e ele se viu novamente no saguão do Teatro Aurora. As luzes estavam acesas, e o palco estava pronto para um novo espetáculo. Pedro estava cercado por cadeiras ocupadas por pessoas que ele não reconhecia, mas que pareciam tão confusas quanto ele. O diretor, agora no centro do palco, abriu os braços como quem apresentava uma obra-prima. Senhoras e senhores, bem-vindos ao próximo ato. Pedro percebeu o horror da situação. Ele agora fazia parte do ciclo. Era um prisioneiro do teatro, destinado a se apresentar noite após noite, para sempre. As palavras do diretor ecoaram em sua mente. Aqui, todos têm seu papel, e o seu, Pedro, está apenas começando. Ele olhou para os outros atores no palco e reconheceu alguns dos desaparecidos da noite anterior. Seus olhos estavam vazios, como os que ele havia visto antes. Pedro tentou resistir, mas sentiu seu corpo ser tomado por uma energia que ele não conseguia controlar. A cortina se abriu e os aplausos ecoaram pelo teatro. A plateia estava cheia, mas Pedro sabia que nenhum deles sairia dali. O espetáculo começara e ele era parte dele. Do lado de fora, na rua deserta, o Teatro Aurora parecia abandonado novamente, como se nunca tivesse sido reaberto. O ciclo recomeçava, e o eco das almas continuava a chamar novas vítimas. Os aplausos ecoavam pelo Teatro Aurora, enquanto Pedro, agora um dos atores involuntários, se movia pelo palco como se estivesse em um transe. Sua mente gritava por liberdade, mas seu corpo seguia os movimentos ditados por uma força maior. Os outros atores ao seu lado, Mariana, o Sr. Joaquim, Dona Lúcia e tantos outros desaparecidos, compartilhavam o mesmo olhar vazio, presos no espetáculo eterno do diretor. A plateia assistia com fascínio, sem perceber o destino que os aguardava. Cada rosto no público era novo, mas Pedro sabia que, assim como ele, eles não sairiam dali vivos. Ele precisava encontrar uma forma de escapar, mas a cada minuto que passava,
Sua consciência parecia se esvair, fundindo-se à energia sombria do teatro. Durante o intervalo da peça, Pedro sentiu uma breve janela de clareza. Caminhando pelos bastidores, ele encontrou Mariana, que parecia lutar contra a mesma força que o controlava. Sussurrando com urgência, ela disse: "Há uma saída, Pedro, mas precisamos agir rápido, é agora ou nunca." Mariana explicou que entre as almas aprisionadas havia um boato de que a única maneira de derrotar o diretor era virar o poder do teatro contra ele. O palco, o coração do ciclo, precisava ser destruído de dentro, mas isso exigia um sacrifício. Alguém teria que se tornar o novo vínculo entre o teatro e o mundo, assumindo o lugar do diretor. Se não fizermos isso, o teatro continuará a existir em outros lugares, levando mais pessoas com ele, disse Mariana. Pedro sabia que ela estava certa, mas o preço era alto. Alguém teria que se entregar para sempre. Quando o próximo ato começou, Pedro percebeu que o momento decisivo havia chegado. Ele e Mariana improvisaram, desobedecendo às falas e coreografias. A plateia murmurava confusa, enquanto o diretor observava, impassível, mas com os olhos brilhando de fúria. Finalmente, Pedro avançou até o centro do palco, interrompendo tudo. "Você disse que todos têm um papel, diretor. Então aqui está o meu. Acabar com isso de uma vez por todas." O diretor riu, um som profundo e aterrorizante. "Você não entende, Pedro. O teatro nunca acaba. Mesmo que me destrua, outro tomará meu lugar." Pedro segurou o braço de Mariana e murmurou: "Então será eu." Antes que o diretor pudesse reagir, Pedro ergueu uma das lanternas antigas do palco, que ainda carregava um fogo simbólico usado na peça. Ele a atirou contra o centro do palco, e as chamas se espalharam rapidamente. O teatro começou a tremer novamente, como na noite anterior, mas desta vez, Pedro sentiu algo diferente. O ciclo estava realmente quebrando. Mariana e os outros atores começaram a recuperar suas consciências, e as almas presas pelo teatro começaram a desaparecer em flashes de luz, libertadas da prisão. O diretor gritou, tentando controlar o caos, mas Pedro avançou sobre ele, segurando-o pela gola. "Isso acaba aqui", disse Pedro, enquanto o fogo os consumia. A última coisa que Pedro viu foi o teatro desmoronando ao seu redor, mas ele não sentiu medo. Ele sabia que, ao se entregar, estava libertando todos os outros. Na manhã seguinte, os moradores de Vila Dourada encontraram o terreno do Teatro Aurora vazio. Não havia ruínas nem vestígios de que algo havia estado ali. O local parecia um espaço abandonado há décadas, como se o teatro jamais tivesse existido. Mariana, agora livre, caminhava pela cidade em silêncio. Ela sabia o que havia acontecido, mas também sabia que ninguém acreditaria nela. Contudo, enquanto olhava para um espelho em uma loja antiga, viu por um breve instante o reflexo de Pedro. Ele estava vestido como o diretor, mas seus olhos ainda carregavam humanidade. Ele havia se tornado o novo guardião do ciclo, mas, de alguma forma, ela sabia que ele manteria o teatro selado para sempre. O Teatro Aurora estava finalmente em silêncio. Por enquanto.